Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Eu e Eu Mesmo podcast. Eu fiquei alguns dias sem poder gravar, questão aí de horário um pouquinho pegado, devido às outras atividades que eu faço, mas hoje eu consegui aí um tempinho para conversar um pouquinho comigo mesmo e com vocês. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Começar falando do meu fogão, né, que ontem finalmente me deu uma alegria que há muitos e muitos anos eu não tinha com ele, a vitória histórica de 5-0 sobre o Peñarol. E isso me leva a um monte de coisas para pensar acerca da Conmebol estar estragando o seu principal produto. Porque muito se fala, porque o Peñarol tem tradição na Libertadores, então são 49 participações em Libertadores, já ganhou 5 vezes, enfim. Mas não ganha desde 87, então, né, nesse século, pelo menos, o Peñarol não tem a tradição de outrora, vamos colocar nesses termos. E fala-se muito hoje em dia sobre a questão da camisa, né, da tradição, camisa pesa, camisa que enverga varal. Isso tudo muito relativo, é bom para mexer com o ego do torcedor, mas na prática a gente sabe que é meio relativo isso aí, né? Por exemplo, volta 3 anos do tempo, o Botafogo jamais faria frente ao Palmeiras, ao São Paulo, ao Flamengo, ao próprio Peñarol e numa final o Atlético Mineiro, né? Enfim, o Botafogo não era ninguém. Há 3 anos, falido, quebrado, vivendo de um passado cada vez mais remoto, vivendo de imagens em preto e branco, como são as cores do clube, tendo dificuldades para renovar a torcida, aquela coisa toda. Agora, de 2 anos para cá, a coisa mudou e está mudando. Hoje o Botafogo, em termos de finanças, em termos financeiros, ele não deve nada ao Flamengo, ao Palmeiras, ao Atlético Mineiro, então consegue competir contra eles e por tabela contra qualquer clube da América do Sul. Então mudou o patamar porque entrou dinheiro. E não apenas entrou dinheiro, entrou profissionalismo, que é até mais importante do que dinheiro pura e simplesmente. Para você ver, a SAF do Vasco por enquanto não decolou por falta de profissionalismo. Enfim, a do Botafogo começa a colher frutos por conta de um profissionalismo. Você vê que jogadores hoje que estão despontando foram pinçados pelo departamento aí de scout, de contratações, enfim, e ninguém viu. Todo mundo deixou passar o Luiz Henrique, o Igor Jesus, o Alex Telles, o Barbosa, o Bastos, né? Enfim, então grandes jogadores aí que estão se valorizando enormemente e vão gerar uma receita enorme para a SAF, Botafogo, para o Eagle Football, que é a holding aí do John Textor. E como o Bruno Cantarelli costuma dizer em suas narrações, este é o pior Botafogo dos próximos 10 anos. Eu tendo a concordar com ele porque se for mantido o profissionalismo e o dinheiro continuar entrando, o Botafogo está mudando de patamar, né? Hoje ele é um virtual finalista da Libertadores, significa exposição midiática muito maior do que ele tinha, significa dinheiro entrando de bilheteria, de cotas de televisão, de premiações que nunca havia entrado, enfim. Você tem o sócio-torcedor sendo valorizado, a marca sendo exposta. Hoje, por exemplo, hoje só deu Botafogo na América do Sul inteira. Não foi nem só no Brasil, na América do Sul inteira só se falou do Botafogo. Como ontem, antes do jogo, só se havia falado do Atlético Mineiro, né? Com muita justiça, por sinal. Então, o que acontece? Você tem a marca sendo valorizada. Quem quiser estampar patrocínio Master do Botafogo ano que vem vai ter que desembolsar muito mais do que desembolsou a Perimet no ano passado e esse ano. Vai ter que desembolsar muito mais, porque a marca valorizou. Então, o patrocínio atual da Parimat é o maior da história do Botafogo. E o próximo será muito maior, né? Muito maior por razões óbvias. Hoje o Botafogo
ele está num patamar que nunca esteve, em termos de mídia, em termos até futebolísticos mesmo, né? Enfim, nunca é exagero, mas que neste século nunca esteve. Pronto. Talvez na época do Seedorf, né? Mas foi algo pontual ali, né? Que sem substância, que não se manteve ao longo dos anos. Então agora sim, parece que é um projeto que vai se manter ao longo dos anos. Consequentemente, podemos esperar, pelo menos no papel, um Botafogo tão forte quanto o Flamengo, quanto o Palmeiras, contra em relação ao Galo, por muitos anos, e que assim seja e que cheguem os outros clubes, como o Bahia, o Vasco, o Cruzeiro, que cheguem, né, que serão bem-vindos e eles vão fortalecer o produto Brasileirão cada vez mais, o produto Libertadores cada vez mais. Agora, a CBF tem que ajudar, a Conmebol tem que ajudar, o árbitro de ontem, né, a coisa não tem nem nome aquele árbitro de ontem, ainda bem que o VAR não precisou intervir. Enfim, foi complicado o árbitro de ontem, como são complicados quase todos os árbitros de quase todos os jogos da América do Sul, do Brasileirão, enfim, é chovendo molhado falar de arbitragem. Então, a CBF e a Conmebol estragam um produto que os clubes estão lutando para valorizar cada ano que passa, né? E a Conmebol com essa história de final única em campo neutro, em país neutro, é ridículo isso. Nós não temos a infraestrutura da Europa, nós não temos trens de alta velocidade ligando as grandes capitais da América do Sul, as grandes cidades da América do Sul entre si, nós não temos. A Europa tem. Então, você pode falar em jogo único na Itália porque o cara da Espanha, o cara da França vai de trem para a Itália. Enfim, aqui na América do Sul a realidade é totalmente diferente. Então eles tentam imitar o europeu em algo que aqui não há condições para que seja imitado, né? Você tem que imitar o americano, o europeu, o asiático naquilo que seja possível se implementar aqui da melhor maneira possível e adaptando as circunstâncias culturais e locais. Aí sim, há que se dizer de se imitar o modelo americano, o modelo europeu, asiático, enfim, em qualquer área da vida, né? Então, o Botafogo está virtualmente na final, virtualmente, né? Enfim, futebol é futebol. O clima lá vai ser dos mais hostis possível. O Botafogo tem que tomar muito cuidado para não perder jogadores expulsos para a final, com um cartão amarelo. Quem está pendurado não deve jogar. Enfim, o Botafogo só tem a perder no jogo de volta, né? Só tem a perder. Não tomar de 6 ou tomar de 5, não é esse o caso. É perder jogadores contundidos pela violência uruguaia, jogadores expulsos ou com o terceiro cartão. Então o Arthur Jorge deve ser muito sábio na hora de armar esse time para quarta-feira, né? Enfim, show. Para mim, Galo e Botafogo virtualmente classificados, acredito que para todo mundo, né? Mas com humildade, pezinho no chão, porque lá vai ser brabo, a arbitragem lá vai ser muito braba, então se o Penharol ou o River principalmente fizerem um gol no começo, a coisa pode entornar. Então, muito cuidado aí para os dois na semana que vem. Perdemos o Maguila, né, hoje, um ano pesado, né? Um ano bem pesado, muita gente grande indo embora. Hoje foi o Maguila, perdemos o Ari Toledo, recentemente perdemos Emiliano Queiroz, Zagallo, começo do ano, Silvio Luiz, a quem, de quem era fã e serei fã eternamente, o Apolinho, o Aston Rodrigues, idem, né, da mesma forma, o Antero Greco, uma menor escala, mas também uma perda gigantesca no mundo esportivo, jornalismo esportivo. Perdemos tanta gente, o James Earl Jones, a voz do Darth Vader. Se eu estou me lembrando aqui de relance, o Silvio Santos também, nem precisa dizer, né? O maior de todos. Então, um ano bem pesado, né? Um ano bem complicado em termos de perdas. E
Dizem que ninguém é insubstituível, mas tem uma galerinha indo embora que para substituir tá difícil, né? Tá bem difícil. Você substituir um Silvio Santos, substituir um Ari Toledo, o próprio Maguila, né? Qual o grande pugilista peso pesado do Brasil pós-Maguila, né? Que eu me recorde, ninguém. E daí a gente já também homenageia, aproveitar para homenagear sempre o saudoso Luciano do Vale, né? Que com o show do esporte da Band deu espaço na TV aberta numa era pré-internet, numa era pré-TV a cabo, a tantos esportes, a tantos esportistas, né? Que não tinham espaço e até hoje tem um espaço limitado na TV aberta e enfim. Então, parabéns aí sempre ao Luciano do Vale e ao legado dele na vida, no mundo esportivo brasileiro. Deveria ser mais lembrado por todos nós. O monstruoso Luciano do Vale, né? Enfim, então uma pena, meus sentimentos aos familiares do Maguila, dos amigos, enfim. Falando um pouquinho sobre o Evangelho, né, que a gente sempre gosta de falar. Pessoal dizendo aqui, eu peguei aqui, separei uma coisa boa aqui. Alguém postou o seguinte: se a Bíblia chama de pecado, é pecado. Sua opinião não importa. Bom dia. Show. Aí alguém respondeu dizendo: se um criminoso entra na tua casa, deu tempo de você esconder sua bela filha adolescente? Ele pergunta: se há mais alguém na casa, você não mentiria? Mentir não é pecado? Enfim. E aí a gente muitas vezes se confunde com certos conceitos e certos temas e versículos e coisas que a Bíblia nos fala. Por exemplo, Paulo, ele elenca uma série de categorias às quais, se alguém pertencer, ficará de fora do reino. E o Apocalipse também elenca outras categorias às quais, se a pessoa pertencer, também ficará de fora. E uma dessas categorias é a dos mentirosos. Os mentirosos ficarão de fora. Show! Se nós pegarmos ao pé da letra, os mentirosos ficarão de fora, então não há esperança para ninguém. Que todo mundo mente. Como diria o queridíssimo doutor Gregory House, né? Everybody lies. Todo mundo mente. Ele tem toda a razão. Certo? Então, eu minto, você mente, todos nós mentimos. Agora, uma coisa é aquela mentira que não causa dano potencial a ninguém, nem a mim mesmo, nem a meu irmão. Por exemplo, alguém que é uma pessoa chata, que você não está afim de ver aquela pessoa naquele momento, está te perturbando, está te ligando, aí você pede para alguém dizer: olha, diz que eu não estou, diz que eu saí, que eu fui dormir, que eu estou, sei lá, estou dando aula. É aquela mentira que potencialmente não vai causar um estrago a ninguém, mas é mentira, é claro que é mentira, mas não é uma mentira gravíssima. E amanhã eu falo com a pessoa, hoje mesmo, daqui a pouco eu estou falando com a pessoa, é que naquele momento eu estou de saco cheio, não estou afim. É um direito que aqui me assiste, e para não dizer que não estou afim de receber a pessoa, eu digo que peço para alguém dizer que eu não estou. É algo, aquela mentira até eufemística, né, para não ofender ninguém. Agora, outra coisa é o cara que é profissional da mentira. Outra coisa é o cara que vive da mentira, que ganha dinheiro com ela, que prejudica os outros através dela, que enriquece através dela. É o político profissional brasileiro e, enfim, em todo lugar do mundo praticamente. É o cara que vive da mentira, pela mentira, o seu Deus é a mentira. É o cara que, se você analisar a rede dele, de cada 10 postagens,
11 são mentirosas. Tem um cara aí, eu não vou citar nomes, que é algo impressionante, é um cara bem famoso, está no ministério do governo atual, inclusive. É impressionante, não é de hoje, é desde sempre. Se você pegar o Twitter dele, de 10 postagens, 11 são tendenciosas, mentirosas mesmo, mentirosas. Distorção de dados, distorção de falas, manipulação de números. Enfim, é mentira mesmo, é mais que fake news, é mentira deliberada, né? Então aí você tem um exemplo de um cara que se encaixa nessa categoria de mentiroso, que se não se arrepender, não herdará o reino. Né? Uma coisa é eu mentir para não atender alguém que eu estou de saco cheio, outra coisa é eu viver pela mentira, da mentira, através da mentira e para a mentira. Aí são coisas completamente diferentes. Aí, nesse caso, nem eu e nem você somos mentirosos. Nós mentimos sem ser mentirosos. Beleza? Da mesma forma, alguém que eventualmente pulou a cerca e por mais que eventualmente não tenha sido descoberto pela esposa ou pelo marido, mas se arrependeu, caiu em si e pediu perdão a Deus e prometeu nunca mais repetir esse pecado, essa pessoa está perdoada. Por mais que o marido ou a esposa sequer tenham ficado sabendo, e até melhor que continuem sem saber, se isso já foi tratado internamente entre a pessoa e Deus, show! A pessoa não é uma adúltera. Os adúlteros ficarão de fora, claro que ficarão, mas o que é adúltero? É o cara que pulou a cerca, que se arrependeu e foi perdoado em Cristo, ou é o cara que vive do adultério para o adultério, em função do adultério, e aí não só adultério do ponto de vista conjugal, mas em todo o espectro possível que você possa imaginar, adulteração da verdade, adulteração de tudo, do olhar, de tudo que você possa imaginar. O cara adultera, ele vive do adultério e para o adultério. Adultera tudo, a consciência principalmente, né? Esse cara sim, ele está na categoria, né, que corre riscos de ouvir coisas desagradáveis naquele dia, né? Então são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Como também é diferente a questão, como diria o outro, de termos como santidade, santificação, pureza, né? E muita gente confunde santificação com comportamentalismo, com adequação à doutrina da igreja, né? Por exemplo, se eu bebia, não bebo mais, se eu fumava, não fumo mais, se eu vivia uma vida promíscua, não vivo mais, se eu via música do mundo, não ouço mais, se eu assistia a determinados tipos de filme, não assisto mais. Tudo isso é o processo de santificação, tudo isso é o negar a si mesmo, conforme Jesus nos manda, né? Se alguém quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas santificação e pureza não tem nada a ver com isso, ou pouco a ver com isso. Pouco a ver com isso. Santificação tem a ver com algo muito mais profundo, muito mais sério do que o cara beber um cálice de vinho antes de dormir ou não, o cara torcer para o Botafogo como eu torci ontem, vibrando, emocionado ou não, né? Enfim, santificação é algo muito mais sério, até porque o que contamina o homem, eu não canso de dizer isso, o que contamina o homem é o que procede, o que provém de seu coração, não é o que ele come ou bebe, ou cheira, ou ouve, ou vê, mas é o que nasce aqui dentro, o que nasce aqui dentro que é o perigo, que é o problema, né? Porque está cheio de gente dentro das igrejas que andam conforme as doutrinas delas,
que são irrepreensíveis de acordo com as doutrinas da igreja, mas seus corações são sepulcros caiados, cheios de morte, cheios de fedor, são lugares insalubres, né? Aos quais o Espírito Santo tem que tapar o nariz para poder ali visitar. Isso por quê? Porque não adianta comportamentalismos, regras meramente morais, se você não se santifica de verdade. E para você começar a falar em santificação, você tem que começar a falar de duas coisas. Primeira, fazer o bem a quem você não quer fazer o bem, e não fazer o mal a quem você quer fazer o mal. Aí começa a coisa a ficar um pouquinho mais séria, né? Porque, por exemplo, eu, lá nos anos 90, como processo de santificação, eu que havia sido recém-batizado nas águas, eu tinha que andar de calça comprida dentro de casa, com calor carioca de 40 graus no verão, suando feito um porco, mas eu tinha que andar com calça comprida. Meu avô, praticamente até o fim, andou com calça comprida o tempo todo, dentro de casa. Ele raras vezes usava uma bermuda, raras vezes. Eu não durei muito nesse processo, eu aos pouquinhos fui abandonando essa doutrina. Claro que na rua eu ainda usava, mas dentro de casa não durou muito a história de usar calça comprida. Agora, se alguém fosse me visitar, meu avô, nos visitar, eu tinha que sair correndo e vestir a calça, para ninguém chegar no pastor e dizer: ó, o Bruno se batizou outro dia desse, está andando de bermuda em casa, de short em casa, né? Enfim, como se eu não estivesse sendo santificado por conta disso. Agora, por exemplo, quando eu faço bem a minha filha, eu não consigo não fazer o bem a ela, não consigo me imaginar fazendo algo que não seja o bem à minha filha. Perdão. Quando eu faço bem à minha família, aos meus amigos e aos meus alunos, enfim, isso em nada me diferencia de um pagão. Porque se eu que sou mau, de acordo com Jesus, até eu consigo dar boas dádivas a meu filho, né? Isso não me diferencia de um pagão. Agora, o bicho começa a pegar, e aí sim nós começamos a falar em santificação, quando eu preciso e quero fazer o bem a quem eu não gosto. Cara que, por exemplo, vota no candidato oposto ao meu, cara que defende uma ideologia política diferente da minha. Fazer o bem a esse tipo de cara, no Brasil de hoje, é um pouquinho difícil. Desejar o bem a esse tipo de cara, no Brasil de hoje, é um pouquinho difícil. Porque no Brasil de hoje, se você vota no Bolsonaro, você é nazista. E se você vota no Lula, você é comunista. Aí vira a guerra de narrativa. O que é pior? Quem matou mais, o nazismo ou o comunismo? O nazismo foi o inferno na Terra, mas o comunismo matou centenas de milhões, como se a diferença no número de mortes fosse tipo assim: olha, eu sou nazista, mas vocês são piores do que eu, ou vice-versa, né? Enfim, é uma loucura sem fim. Então, desejar o bem a quem pensa diferente de mim, aí já começa a coisa a pegar um pouco, né? Já começa a gente a ter que olhar para dentro de nós mesmos, né? Examinarmos a nós mesmos e pararmos para pensar: peraí, adianta não ouvir música do mundo, adianta usar saia abaixo do joelho, adianta não assistir a determinados filmes ou me adequar a doutrinas humanas, comportamentais, se na hora que eu preciso
fazer o bem ou desejar o bem a quem eu não gosto, né? Eu não consigo fazê-lo. Aí a coisa começa a complicar um pouco. Aí a gente está começando a parar de falar de coisas de menino, como Paulo diz, e começando a falar acerca de coisas de adultos, de homens e de mulheres adultas, né? Agora a coisa começa a pegar um pouco. Peraí. Santidade, santificação, pureza. Ah, fulano é puro porque é virgem, porque não beija na boca, o namoro é santo, ou porque não namora, ou porque é isso e aquilo outro. Peraí. Isso é um aspecto da coisa, mas não é a coisa em si. Isso é um aspecto acerca do qual podemos conversar, mas não é a coisa em si toda. Santidade, santificação, é coisa muito mais grave, muito mais séria, muito mais séria. É você não fazer o mal a quem você quer fazer o mal, a quem você deseja mal. Por exemplo, ao político X, que pertença à ideologia contrária à sua, às vezes sofre um acidente doméstico, mal contado, mas enfim, é o que temos para hoje, e muita gente, né, desejando o pior para esse político. Ou quando outro político que tomou uma facada e há problemas até hoje por conta da facada, precisa fazer uma operação de urgência, tal, abrindo o seu intestino pela quinta, sexta, sétima vez, a galera do outro lado também torce pelo pior, né? Deseja todo o mal a esse político. Então, santidade, pureza, passa também para eu orar pelos meus inimigos e não desejar mal a eles e não praticar mal a eles. Eu posso até não praticar, mas se no meu coração eu desejei que o político X fosse dessa para pior, né? É como se eu tivesse feito mal. Para Jesus não importa, o que importa é o que está aqui dentro. Se eu realizei aquele mal ou não, pouco importa. O que importa é que eu torci por aquele mal. Desejei aquele mal, né? Aí tanto faz se é o político que tomou a facada ou que teve o avião aí tendo que dar, né, queimar combustível na iminência de até cair, né? Muita gente torceu pelo pior, né? E ficou aí gente cristã, gente do bem e tal. Como do outro lado também a galerinha que se diz do bem, a galerinha da inclusão, a galerinha da diversidade, a galerinha do respeito, enfim, essa galerinha também vive desejando mal ao outro político. Então é todo mundo uma bagaça. Todo mundo uma bagaça. Então, para começar a falar em santidade, comece orando pelo teu político de estimação e pelo outro também. Desejando bem a ambos. Desejando bem a ambos e não querendo mal a nenhum dos dois. Não desejando mal a nenhum dos dois. E no Brasil de hoje é um grande exercício de santificação. Eu vou falar, não é fácil não, tá? Não é fácil não. Eu não vou dizer que sou santo, que sou puro nesse aspecto. Eu não sou hipócrita. Eu tenho que melhorar muito nesse aspecto. Então, é algo que eu estou falando para mim, inclusive, antes de mais nada. Se eu quero entrar num processo de santificação, eu tenho que observar, peraí, será que eu não estou desejando mal a quem não gosto? Peraí, está certo isso? Jesus fez isso? Jesus assinaria embaixo disso? Jesus incentivaria isso ou não? Não, então não, né? Então eu tenho que negar a mim mesmo nesse aspecto. O que é negar a mim mesmo? É não andar de calça comprida? Não, negar a mim mesmo é me parecer com Jesus, é deixar de ser essa coisa feia aqui, relativa, essa coisa ambígua que tropeça aqui e ali e acolá também, e passar
a ser cada vez mais parecido com Jesus. E isso não é fácil, é dia a dia. Às vezes progredindo, às vezes regredindo, mas sempre no caminho, no processo. Isso não é fácil, não é fácil mesmo. É papo para adultos e não para meninos, conforme Paulo diz, né? Show. Hoje no Rio de Janeiro, ontem tivemos as cenas de selvageria dos torcedores do Penharol e hoje na Brasil mais uma vez parada, gente morrendo, trabalhador morrendo, gente tomando tiro dentro de ônibus, quer dizer, enfim. Não há esperança para o Rio de Janeiro, para o Brasil, no médio e no curto prazo, porque a solução passa também pelo judiciário. E o judiciário já demonstrou diversas vezes que não quer fazer parte da solução, pelo contrário, quer agravar o problema. Eu estava conversando com o pessoal lá dos Correios, né? Preparatório dos Correios, que nós temos diversos sistemas de governo, como presidencialismo, parlamentarismo, né? Hoje o Brasil é o Brasil, né? O Brasil é um planeta à parte. Existe o primeiro mundo, nós antigamente tínhamos o segundo mundo, né? Que eram os países da cortina de ferro, da ex-União Soviética, e o terceiro mundo, que era a galera subdesenvolvida, né? E há o quarto mundo, que era o Brasil. O Brasil não se encaixa bem em nenhum dos mundos, né? O Brasil é uma coisa sui generis, à parte. Então o Brasil está inaugurando um sistema de governo que é a juristocracia, pelo menos no mundo moderno, né? A juristocracia. Não é a democracia, nem a ditadura propriamente dita, mas uma juristocracia, o governo dos juízes. Juízes estes que não foram eleitos pelo povo, não receberam votos de ninguém. São juízes que falam muito em defender a democracia, mas estranhamente não tiveram voto de ninguém e estão com poder sobrevalorizado e, enfim, poder exacerbado. Então, a solução do problema passa pelo judiciário, né? Pela juristocracia brasileira, que não dá nenhum sinal de que quer fazer parte da solução e que deseja a solução. Pelo contrário, suas ações só agravam o problema, e sem contar a ideologia que está no poder hoje, que é uma ideologia que idolatra bandidos, que é bandidólatra, sem contar a nossa Constituição de 88, que é muito complacente a bandidos, muito boazinha a bandidos. E sendo assim, os caras estão crescendo cada vez mais e ou se assume que estamos em guerra, uma guerra civil, ou vamos enxugar gelo e fingir indignação a cada tragédia que ocorra dia após dia, né? Enfim, então você vê em El Salvador, o cara resolveu o problema de uma violência extrema fazendo o que tinha que ser feito, e ele fez e resolveu o problema, e agora o país está prosperando gradualmente por conta de uma maior segurança, né? Agora a galera pode investir no país porque a violência foi reduzida a níveis ínfimos, né? Como lá atrás o Rudolf Giuliani, se não me engano o nome dele é esse, na Nova York nos anos 90, que era um inferno na Terra, talvez pior até que Rio de Janeiro atual, tolerância zero, política de tolerância zero, ele conseguiu tornar Nova York um lugar seguro para os turistas, e Nova York voltou a ser um lugar salubre para os turistas, né? Coisa que havia deixado de ser devido à proliferação da violência, né? Então, o Rio, perdão, não tem muita esperança no curto e médio prazo, porque a juristocracia brasileira não dá nenhum sinal de que vá apoiar a resolução do problema. Então,
contar com a proteção divina. Nós estamos neste mundo, o mundo jaz no maligno, coisas boas e ruins acontecem a justos e a ímpios, tragédias acontecem a todos nós e devemos entregar a vida a Deus, dar razão a Ele em tudo, não discutir com Ele, não brigar com Ele, entender que nossa vida não é aqui, que nós já estamos lá assentados com Ele nas regiões celestiais, que já somos cidadãos do céu aqui na terra e devemos nos portar como tal, né? Sem muitos porquês, né? Sem muitos porquês. O carinha aqui dizendo que você não está errado, mas se equivoca. Você não está errado na sua fala, mas se equivoca. Então, desculpa, eu não sei o que significa não estar errado, porém se equivocar. Enfim, a galera, Paulo Freire, né? Paulo Freire é complicado. Por falar em Paulo Freire, né? Por exemplo, aqui um carinha perguntou, para os leitores de Tolkien, há um trecho que fala que o Gollum era escuro como a escuridão. Isso quer dizer que ele era negro? A pergunta do cara, né? Tolkien diz que determinado personagem, o Sméagol, né, o Gollum, meu precioso, né, era escuro como a escuridão. Isso o faz... Então Tolkien era racista, né? Era racista porque associa a pele negra, o negro à escuridão, né? Enfim, não tem que responder a um cara desse, né? Só temos a responder, obrigado Paulo Freire, obrigado, porque o seu modelo educacional atingiu o objetivo que você quis em vida, né? Você era, Paulo Freire, marxista, né? E você desejou tudo isso que a educação brasileira hoje é. Você desejou, você plantou, ajudou a plantar e a sociedade brasileira está colhendo até hoje, né? Eu vou dar um exemplo disso aí. Um professor, entre aspas, de história, num post sobre coisas ruins que acontecem na sala dos professores, né, disse o seguinte: o que de pior poderia acontecer numa sala de professores? Ele disse o seguinte: uma professora de história lançou o seguinte: vocês já viram um documentário do Brasil Paralelo sobre a escravidão? Eu recomendo, ele é muito bom. Então esse professor de história, né, que é um militante, doutrinador esquerdista, diz que uma professora que tem a audácia de assistir a um documentário produzido por uma instituição de direita, é algo nefasto, é algo que não tem nome, é algo que é de pior que se possa ouvir em uma sala de professores. Bem, eu não sou da área de história, embora goste muito de história, mas se eu fosse da área de história, eu faria questão de devorar tudo que fosse de autores de esquerda proeminentes. Como é que eu vou ser um professor de história sem conhecer o pensamento de Marx? Eu tenho que conhecer, é claro que eu tenho que conhecer. Como é que eu vou ser um bom professor de filosofia sem conhecer expoentes da esquerda, pensamento de expoentes da esquerda, históricos da esquerda, como a esquerda pensa em suas mais diferentes vertentes? E como é que eu posso ser amigo da sabedoria, ser um filósofo, se eu só consumir autores e obras de quem concorda comigo? Ou pessoas com quem eu concorde. Eu concordo com o autor X, ele é da minha ideologia, então eu só vou consumir aquele autor X e similares.
Então, se o autor Y for da vertente contrária, ele é automaticamente um analfabeto, idiota, indigno de que eu perca tempo com ele. Então, eu só posso consumir Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Globo, Globo News, porque eu sou de esquerda, então só consumo o que a esquerda produz. Eu não posso sequer me dignar a tentar entender o pensamento contrário, até para fazer um contraponto histórico, ouvir os dois lados da moeda. Para mim isso é óbvio. Como se eu fosse professor de filosofia, de sociologia, de história, ou de direito, de qualquer coisa. A gente precisa ver os dois lados, ou os vários lados de determinada abordagem, e não só o lado com o qual eu concorde. Isso é de uma pobreza intelectual que não tem fim. Isso é legado de Paulo Freire. Isso é legado da galerinha que construiu a educação brasileira como ela é hoje. Não foi só o Paulo Freire. Ele é porque ele é o patrono, né? É o patrono da educação brasileira. Então, talvez por ele ser o mais conhecido e o mais citado, a gente pega mais no pé dele, mas ele não foi o único, né? Longe de ter sido o único e de ser o único. Mas ele foi muito bem sucedido naquilo que ele plantou, naquilo que ele queria. Ele foi muito bem sucedido. Nada mais justo do que Freire ser o patrono da pior educação do mundo. É algo que ele quis, ele plantou e nós estamos colhendo e colheremos por muitas décadas ainda. Né? Muitas décadas ainda. Enfim, então, eu que sou de direita, caso fosse professor de história, assistiria a um documentário do Brasil 247 sobre escravidão, porque eu preciso saber o que o outro lado pensa. E Papai do Céu nos ensina, né? Paulo nos diz, Papai do Céu nos ensina através de Paulo, que nós devemos examinar tudo e reter o que for bom. Seria um sinal de demência, até de falência intelectual da minha parte, se eu dissesse que nada que provenha de um autor esquerdista seja bom. Que nada que provenha da religião A, B ou C seja bom. É uma pobreza intelectual, uma falência intelectual sem fim, sem nome, incomensurável. Então, eu que não sou nenhum gênio, nenhum cara super culto que conheça de cabo a rabo as principais literaturas mundiais, os principais filósofos e pensadores, longe disso. Eu sou um cara simplíssimo na minha maneira de pensar e tento evoluir a cada dia. O único pensador ao qual eu tento cada dia mais e mais conhecer é Jesus. É o único, entre aspas, pensador. Porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, se eu conheço Jesus naquilo que eu entendo por vida e vida em abundância, eu encontro nele, não nos demais. Mas porque eu sou da área de matemática, então automaticamente eu não preciso necessariamente, para ser um bom professor de matemática, ler os grandes filósofos esquerdistas ou direitistas, porque eu pouco vou utilizar em sala de aula. Mas, por exemplo, um Descartes, que era filósofo e matemático, a gente tem que conhecer alguma coisa, né? Um Leibniz, a gente tem que conhecer como o pensamento dele, na minha área, claro. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, espero, né? Então, é de uma pobreza intelectual, até mesmo do ponto de vista educacional, né? É de uma pobreza sem fim. Um professor de história encher a boca e dizer que o pior que ele pode ouvir numa sala de professores é um professor que pensa diferente dele. Isso é antidemocrático por excelência. Isso é anti tudo, né?
E é justamente a galerinha que defende a inclusão, que defende a igualdade, que defende a democracia, que defende o pluralismo de ideias, tudo para inglês ver, não defende nada disso. Se o Lula der um golpe, fechar tudo e se proclamar imperador do Brasil, eles vão aplaudir de pé, vão ter orgasmos em praça pública, de tão felizes que vão estar se o Lula der um golpe, fechar tudo e se proclamar imperador perpétuo do Brasil e mandar prender todo mundo, inclusive a mim, por não ter votado nele, ser contra a esquerda, né? Enfim. Se ele fizer isso, eles vão aplaudir de pé, como estão aplaudindo tudo que está acontecendo no Brasil. A judiciocracia brasileira estão aplaudindo, né? Enfim, então é por aí. É por aí. Show. O que mais que a gente pode conversar? É a milésima vez que perguntam isso. Você já se perguntou se ciência e fé podem coexistir? Podem não, devem. Devem coexistir. Alguém falou que quanto mais a ciência se desenvolver, mais ateu o mundo se tornará. Eu já acho o contrário. Quanto mais a ciência se desenvolver, mais próxima de Deus a humanidade chegará, né? Acredito piamente nisso. Embora que torne a pessoa ateia no mundo de hoje, não é nem a filosofia do ateísmo ou a ideia de não haver Deus pela ideia em si, mas principalmente pelos que se dizem representantes de Deus na Terra. Eu já falei sobre isso várias vezes. Nós brasileiros temos a sorte de nascermos num país cristão. Então nós, por cultura, tendemos a ser cristãos, nem que seja de boca, nem que seja, entre aspas, não praticantes. Mas nós tendemos a ser cristãos por cultura. Como um cara que nasce na Arábia Saudita, culturalmente será um muçulmano, né? Enfim, um cara, dependendo da região da Ásia em que ele nasça, ele vai ser hinduísta por natureza, ou budista, ou shintoísta, enfim. Questão até cultural, né? Geográfica. Então, você chegar a um brasileiro e falar de Jesus, de Deus, é uma coisa. Chegar a um chinês, a um japonês é outra, né? A questão cultural, a barreira cultural é grande. E aí você tem como, além da barreira cultural, você tem outro obstáculo muito grande, que são os representantes de Deus na Terra, né? Se o Brasil verdadeiramente fosse cristão, isso aqui seria um paraíso, né? Quanto mais evangélico o Brasil se torna, pior ele está ficando. É um paradoxo. Se os evangélicos fossem realmente cristãos, o Brasil era para ser o paraíso da Terra, e não o que vimos hoje no Rio de Janeiro pela manhã, né? Então o que acontece? Quando você vê esses caras milionários sugando de suas ovelhas até o tutano dos ossos, indo a reuniões em que grande parte do tempo é dedicado à arrecadação de dinheiro, você convencer um cara a ser cristão nessas circunstâncias é muito difícil. Um cara que pense um pouco mais, ele vai botar o pezinho atrás. Espera aí, que Deus é esse? Só quer dinheiro? Aí você vai em outras vertentes cristãs, a todo instante denúncias de pedofilia, né? Enfim, envolvendo líderes dessa vertente. Aí o cara começa a pensar, poxa, o cara é líder de uma grande denominação cristã e ele só faz isso, é só pedofilia, só coisas horrendas.
Do outro lado, o cara só rouba, rouba, ou faz coisas que são espetáculos histriônicos apenas, de sugestão, mentindo, sendo profissionais da mentira, conforme eu falei mais cedo. Isso para o cara que pense um pouquinho mais, se tornar ateu é quase que obrigatório. Ser ateu do Deus cristão é quase uma obrigação, se nós levarmos em consideração os seus representantes principais aqui no Brasil e no mundo, né? Historicamente falando, não é só hoje em dia, historicamente falando, a bagaça não sempre foi essa. Pega a história da galerinha lá de trás, que eram líderes da igreja dominante à época, que você vai ver a história desses caras, é um pior que o outro, né? Um pior que o outro. Então, se a gente for parar para levar em conta isso, todos nós seríamos ateus do Deus cristão, quase que por definição, para nos salvar, para salvar a nossa mente, a nossa alma desses caras. Porque é melhor ser ateu do que entregar a sua alma a esses caras que a gente vê por aí na televisão e no dia a dia. A maioria deles, não todos, evidentemente, claro que não. A gente boa, obviamente, pregando o evangelho limpo, puro de Cristo. Minoria, infelizmente, mas há essa galera. Mas a galerinha famosa da televisão, principalmente, o cara tem que ser ateu mesmo. E aí nós que entendemos que o evangelho não é o da televisão, e sim o que Jesus encarnou como verdade, nós temos uma missão dupla, que é evangelizar para o cara que não crê e para o cara que crê, mas crê nessa galerinha aí. No evangelho deturpado. Porque o Brasil era para ser um paraíso na terra e não é. Porque o evangelho que os caras dizem seguir não é o evangelho de Jesus. Porque se fosse, o Brasil seria o paraíso, né? Então, ser ateu no Brasil de hoje é quase obrigatório. Ateu do Deus cristão é quase obrigatório. Mas quando a gente entende o evangelho de Jesus, puro e simples, sem as edições dos ismos, né, a gente não tem outra alternativa a não ser se entregar de coração, todo entendimento, razão, emoção, fé a esse Deus tão maravilhoso e a Jesus, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que foi imolado por nós antes da criação de qualquer criação, né? Enfim, esse Deus que é amor, que é vida, que é verdade, que é luz, que é graça, que é misericórdia. A gente costuma muito, né, eu vejo nas redes sociais e no dia a dia, com a galera evangélica principalmente, a galera prega muito o medo do inferno, né? Cuidado que você vai para o inferno, né? Muita ênfase no inferno e pouca ênfase no nascer de novo, pouca ênfase no negar a si mesmo, pouca ênfase no amor ao próximo, né? Conforme o Senhor nos ensinou. E eu tento dizer às pessoas que Jesus as condenou para o perdão. Você que está me ouvindo, você foi condenado a ser perdoado em Cristo, porque Ele na cruz levou sobre si os meus e os teus pecados. O escrito de dívida foi rasgado por Ele na cruz. Nenhuma condenação mais há para mim e para ti. Basta você abrir o coração e crer. Você foi condenado a ser perdoado por Jesus. Tua condenação foi ser perdoado. Basta aceitar de bom grado esse perdão, que você talvez não tenha sequer pedido por ele. Eu nem pedi esse perdão,
Perdão de quê? Talvez você nem saiba do que você foi perdoado, ou nem acredite que precise desse perdão. Mas você já foi perdoado, você foi condenado por Cristo a ser perdoado. Vive em paz, ame o próximo. Faça o bem a quem você ame e a quem você não ame. Não faça o mal a quem você ame e também a quem você não ame, né? Enfim, então seja alguém que vive como Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou para você viver no seu dia a dia, qualquer ateu pode seguir. O que Jesus propõe como vida e vida em abundância é para o ateu também. Você amar o próximo como a ti mesmo, você negar esse ser ambíguo e passar a viver como ele ensinou. Como ele ensinou? Seja a tua palavra sim, sim ou não, não. Prometeu, cumpra. É você andar a segunda milha, é dar a túnica e a capa, é ser tardio em irar-se. São coisas que dezenas de coisas que ele e os apóstolos ensinaram, que não é para você ir para o céu ou para o inferno, é para você viver aqui. É para você ser uma pessoa melhor, para você ser um humano, a imagem e semelhança de Deus. Por mais até que você não creia nisso, mas se você viver isso, você está sendo um Jesus na terra, mesmo sem crer nele. É interessante isso. O evangelho é para o ateu, o evangelho é para o macumbeiro, o evangelho é para o budista, o evangelho é para o shintoísta, para o hinduísta, para o católico, protestante. Principalmente hoje em dia para o protestante e para o católico, principalmente. Que são os caras que supostamente mais têm acesso à informação e menos têm acesso à verdade. Porque ela é deturpada a 3x2 o tempo inteiro. Então o evangelho, o que Jesus propõe, não é só para você ser salvo e morar no céu, passar a eternidade com ele. Não, é para hoje, é para agora. Para você ser gente, para você ser luz no mundo. Não para sair pregando para os outros deslocadamente. Não, é para você atrair as pessoas para perto de si pela luz, pelo bem, pelo amor que você produz, pelos frutos que você produz. Ora, os frutos do Espírito, longanimidade, temperança, fé, amor, isso é ruim? Não. O cara é ateu, mas ele ser manso e humilde de coração é algo ruim para ele, para a vida dele? Não. Ele ser um cara tardio em se irar, ter temperança, isso é ruim para ele? Não. O cara ser longânimo é ruim para a vida dele, para o dia a dia dele, para o cotidiano dele? Não. Ah, mas ele não crê em Deus. Tá, mas o que Jesus propõe para o ser humano é ruim para o ateu? Ou para o macumbeiro? Ou para mim? Ou para ti? Não. É só vida. É um manual de instruções para a vida. Então, é vida e vida com abundância. Quando eu prego para o ateu ou para quem quer que seja, dando ênfase ao inferno, converta-se ou o inferno te aguarda, eu estou inviabilizando a possibilidade desse cara dar frutos, de ele crescer, de ele virar um Jesus, de ele amar, de ele negar esse ser ambíguo e se tornar parecido com Jesus. Porque eu tiro dele qualquer possibilidade de querer qualquer tipo de aprofundamento do Evangelho. Ele vai associar Evangelho a ir para o inferno ou ir para o céu, quando na verdade é muito mais do que apenas isto. Muito, muito mais do que apenas isto. É uma proposta de vida, e vida em abundância hoje, agora, já, para agora. Sem qualquer tipo de emoção, sem qualquer tipo de
Eu tenho que me emocionar, tenho que chorar, eu tenho que ter um insight, alguma coisa assim. Não, é natural, é você entender. O que ele propõe para a vida, para nós, é que nós sejamos parecidos com o que ele foi e nós encarnemos como verdade, como ele encarnou. A verdade que é ele. E segui-lo. Pronto, acabou. A fé em Deus, ela vai vir naturalmente, porque não vai ter como o cara escapar dela. O cara não vai ter como escapar, porque ele vai praticar o que Jesus propõe na vida de todos nós. Ele vai viver o bem, o amor. E todo aquele que ama conhece a Deus, por mais que não creia nele, mas conhece a Deus. E vai conhecendo, e vai conhecendo, e vai conhecendo. Jesus mandou nos amar. Então o cara é ateu, mas ele ama. Ele vai amando, 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 amando. Uma hora a casca vai quebrar. Ele vai começar a ver, peraí, tem alguma coisa aqui que está além da minha compreensão e eu vou começar a dar o braço a torcer. Mas se eu chego para o ateu e digo que ele está danado, que ele vai para o inferno, ele não dá nem a oportunidade de eu explicar para ele os benefícios de ele ser cristão para hoje, para agora, mesmo sem ele crer que Jesus é Deus. Ele ainda não crê, mas se ele começar a praticar o Evangelho, a crença vai se tornar natural. Porque as pessoas querem saquear o inferno. Vamos roubar almas do diabo. Vocês não estão roubando a alma do diabo, vocês estão fazendo o cara 2 vezes mais filho do inferno, conforme Jesus ensinou. Na ânsia de ir de fazer discípulos, vocês querem saquear o inferno, roubar almas do inferno, quando na verdade estão ajudando a empurrar os caras para lá. Porque vocês não dão a mínima chance para o cara entender que ser cristão de verdade é um benefício não para a vida no porvir tão somente, mas para agora, para hoje. Para você deixar as coisas de menino para trás e passar a ser homem, mulher adulta, com consciência fincada no Evangelho, fincada nele, dia após dia sofrendo essa transformação, essa negação do si mesmo e o abraçar desse novo nascimento, desse novo ser, cada vez mais parecido com Jesus. Então é isso. Me perdoem quem pensa diferente, não deseje para mim mal algum, por eu ser de direita ou eu não concordar com o que vocês dizem nas igrejas por aí, tá? Não me deseje mal, deseje o bem a mim. Já vai começar o processo de santificação e nem vai sentir, tá bom? Acho que eu falei demais por hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Eu e Eu Mesmo podcast. Deus abençoe a todos. Vamos torcer que o Fogão ganhe lá na quarta-feira ou não perca de muito, né? E o Galo a mesma coisa. Até o nosso próximo podcast.